Seja bem-vindo a mais um episódio da Viver Consciente Podcast. Nós estamos aqui hoje reinaugurando a nossa casa com novidades. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é a Patrícia Lacerda. A doutora Patrícia Lacerda, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Mônica. É um prazer imenso estar aqui. Te agradeço muito pelo convite. Estou muito contente por você estar aqui comigo. A Paty é uma pessoa muito querida, que vem com uma experiência pessoal, profissional. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre medicação na saúde mental. Que é um tema super importante, né, Paty? Exatamente. Me fala uma coisa, a medicação é essencial na saúde mental? É muito essencial. Mas eu acho que, além da medicação, essencial de verdade é a gente reconhecer a doença. É muito difícil, ainda se tem muito preconceito com essa questão psiquiátrica, Sim. né? Porque é uma questão psiquiátrica. E eu levei muito tempo para aceitar. Bastante tempo. Então, enquanto profissional, é claro que eu sei alguns mecanismos neurofisiológicos, enfim, mas a minha principal questão foi a aceitação. Eu lembro que o primeiro episódio foi em 2012, durante um plantão, e eu senti aquela crescente, eu estava passando por um momento muito delicado na época, e teve gatilho. Nossa, eu lembrei disso agora. Eu lembro que era um equipamento, eu tava no plantão, o equipamento de coagulograma começou a disparar um alarme, às vezes ele encontra alguma coisinha ali no meio do caminho, ele alarmou e aquele alarme foi o gatilho. Foi o start para a crise. Exatamente, só que eu não conseguia aceitar que era uma crise, eu tava passando por várias coisas, né, e uma delas eu tava tentando me encontrar numa religião também, eu e as religiões, né, o encontro. E aí vem aquela coisa na cabeça assim que não, isso não é doença, é o demônio querendo me pegar. A gente sempre vê uma tendência, né, da pessoa Sim. partir para um lado espiritual ou só para um lado emocional, e na verdade é um conjunto de coisas e também o físico, né? É verdade. E aí juntaram todas essas questões, eu ajoelhei, comecei a orar e tive a crise orando de joelho no chão. Como que se identificou a sua crise naquele momento? O choro e o coração. Meu coração acelerou muito a ponto de passar mal mesmo. E aquele choro que eu não conseguia controlar. E aí quando eu senti que eu ia desmaiar, eu estava sozinha no laboratório, né? E eu trancava a porta porque eu tinha medo de alguns. Inclusive nessa época, no hospital, existia uma ala psiquiátrica e eu tinha medo deles, eu tinha medo dos pacientes, porque às vezes um paciente se soltava, desamarrava da maca e subia, ia bater na minha porta, eu ficava sozinha no laboratório, então eu morria de medo. E aí foi o tempo de eu levantar da oração e gritar uma amiga que estava passando na hora: fulana, me ajuda! Pá, caí. Ela foi chamar um colega nosso, um médico lá. Ele já estava dentro do hospital, Já né? estava dentro do hospital. Aí ele subiu, aí aferiram minha pressão, enfim. Eu estava com a pressão 17/10 naquele momento. 17/10, o pressão coração alta, taquicardia. Exatamente. Choro. E o desespero, né? Desespero total. Aquela sensação de estar sem saída. Mas veja que isso foi em 2012. Eu não aceitei. Para mim era... Sabe que é interessante a gente falar sobre isso, né? Nós estamos aqui falando com profissionais da área da saúde, né? Tanto eu quanto a Paty. A Paty também é mãe, esposa, tem toda uma história de vida normal, como Sim. todas as mulheres. E também profissional da área. Não é uma questão de conhecimento só, né, Paty? A aceitação, ela passa por outras camadas. Passa. Como a gente sempre fala, né? São várias. Várias camadas. É até uma brincadeira entre nós. É verdade. E como eu falei, né? Nesse momento tinha ala psiquiátrica. Depois de um tempo procurei uma colega nossa, a doutora Jane, psiquiatra. Ela me passou uma medicação, na época, fluoxetina. Eu detesto fluoxetina, sempre detestei por causa das fórmulas de emagrecimento, né? Detesto. Pra quem sabe, né? Fala um pouquinho, já abre um parênteses aqui sobre isso. Também, uma luta constante com o emagrecimento, com a questão, de novo as camadas, com lidar do que o outro espera que a gente seja. Mas
assunto para uma outra conversa, porque é muita camada muita também camada. nessa situação, E ela me passou essa medicação e eu não aceitei. Eu peguei a medicação, tomei, ela falou que eu tinha que tomar algumas gotas e ir aumentando conforme o tempo. E eu aumentei até um certo dia, comecei a diminuir e parei. Falei, não preciso disso. E toquei o barco. Aí nisso eu conheci meu marido, fiquei grávida do meu filho, então veio aquela super felicidade, porque foi o que eu sempre desejei. Muitas coisas boas aconteceram, né? Eu formei a minha família, a minha casa, o meu lar, então eu tava muito feliz mesmo. E depois de... E é legal a gente comentar sobre isso, né, Paty? Porque a gente passa por períodos que a crise não passa perto. É verdade. Não é? É verdade. E são situações da vida, são jeitos, né, que nós estamos vivendo, são momentos de vida que não que tivesse por completo resolvido, mas que não tem um motivo, não tem um gatilho para a crise. Exatamente, eu acredito nisso, do gatilho. Porque naquele momento não tinha. Mas a vida começa a trazer algumas situações, né? Então, diante de todo aquele sonho maravilhoso que eu estava vivendo e tal, aí veio o desemprego do meu marido, vieram alguns problemas financeiros com o desemprego dele. Então, aquela sobrecarga em cima do feminino, né? Porque eu achava que eu tinha que dar conta de trabalhar, cuidar do meu filho, sair de Santo André, correr com meu filho para São Bernardo, deixar ele na minha mãe, que a vaga da creche não tinha saído ainda, deixar na minha mãe de madrugada e correr para Diadema para o hospital, trabalhar, voltar, pegar ele, fazer janta, botar para dormir, sabe? Eu falo muito sobre isso porque é muito comum a gente ver a mulher nessa sobrecarga que naturalmente a vida traz e ela vai levando, né? E a gente aceita aquilo, né? O pior é que a gente aceita como se... não tivesse outra alternativa, né? Não, me veio agora na cabeça a palavra mula. A gente vai colocando a bagagem ali em cima e vai levando. Você tá ali capenga, mas vai levando. É difícil reconhecer o limite nesse momento? Completamente. Eu vim reconhecer o meu limite ano passado. Esse ano, talvez. Esse ano. Que eu falei, não é isso mais que eu quero viver. Eu tenho o meu papel, meu marido tem o papel dele e todos temos papéis. Minha mãe, enquanto mãe, ela tem o papel dela até aqui, os meus amigos têm o papel deles até aqui e é isso. Hoje eu aprendi a separar completamente os papéis. Que são muitos, né? Muitos. A gente ocupa muitos lugares, né? E às vezes fica tudo muito confuso. Até porque a demanda é muito grande. Nossa. Você está como filha, como mãe, como esposa, daqui a pouco como profissional, como colega, como alguém que é suporte de alguém, como rede de apoio. E aí tudo vira uma confusão quando a gente não consegue organizar isso. Vira uma confusão, porque quando eu sempre fui... Eu não percebia isso, mas eu acho que eu sempre fui controladora com as minhas coisas. E conforme as pessoas foram entrando na minha vida, eu fui controlando certas situações que eu não tinha que controlar. Até pouco tempo atrás eu tava, não pode falar palavrão, né? Pé da vida com a Vivian. Por quê? Porque a Vivian tava com deficiência de ferro. Falei, amiga, compra o ferro, eu vou aplicar o ferro em você em casa. Demorou, ela tava grávida do Eduardo. E eu nervosa com ela porque ela não queria tomar o ferro, não sou eu, o meu tá em dia. Você entende? Hoje eu tenho isso, fala, se ela não quer, é ela. Essa é a biomédica da turma toda. Aí eu acabo cuidando, né, ali, sempre tiro uma dúvida de um ou outro, mas eu tive uma situação dessa com a Carla também. A Carla passou um momento extremamente difícil, eu estava ao lado dela, eu fazia parte da vida dela. Isso mexe comigo até hoje. Nossa, só de falar. Já vem a emoção, né? Já. E assim, a situação que ela estava passando doía tanto em mim que eu comecei a fazer terapia. E na minha terapia eu ia levar o problema da Carla. Olha, gente, vou até abrir um parênteses aqui pra gente comentar o quanto é importante a gente ter esse olhar, né?
É quando a gente entende, quando a gente percebe o quanto a gente envolve as pessoas e nos envolvemos com as pessoas, o nosso limite fica muito confuso, a gente fica difícil de perceber, né? O nosso limite, até onde a gente pode, onde a gente deve, onde a gente vai, né? E isso faz com que, em muitas situações, a gente passe de um ponto que fale mais sobre nós, né? Que a gente deixa de enxergar o nosso limitante, onde a gente deve ficar, e a gente se envolve muito com outras pessoas. Sim. E isso complica a nossa saúde mental, emocional também em muitas situações. Sim, compromete muito, porque você somatiza, né? Você somatiza, você não sabe mais quando você tá triste por causa da situação da sua amiga, quando você tá preocupada pela situação da outra, quando você tá preocupada porque você tem que trabalhar e dar conta do seu compromisso financeiro e não sabe, diante de tudo isso, o que é o sintoma da ansiedade. Agora você tocou num ponto importantíssimo. O que é o sintoma da ansiedade? Às vezes o que é o sintoma da depressão fica perdido no meio de toda a situação de vida. A gente não percebe. Quando percebe, Mônica, como eu comecei e me enrolo, né? 2012, tive um outro gatilho além dos problemas que eu estava passando naquele momento. Foi aí que a estética surgiu na minha vida e agradeço muito, sou muito grata por isso. Mas mesmo assim, então foram muitas coisas, né? O problema financeiro em casa, meu marido, aí a estética começou a crescer muito. Eu não conseguia dar conta de marido, filho, casa, estética e laboratório. Tudo ao mesmo tempo. Uma demanda, né? Já sobrecarrega o lado profissional. Exatamente. Aí eu tive um gatilho, eu fiquei presa no elevador do laboratório. Até aí o laboratório mudou de prédio e eu estava num plantão final de ano, dia 23 de dezembro, lembro até hoje, não tinha ninguém no prédio do quarteirão, ninguém. Fiquei presa no elevador, eu estava indo embora, Mônica. Na hora do almoço eu saí, fui comprar o presente de Natal do Theo, tava com um Velotrol aqui na mão, aquela coisa de mãe, né? Você vai segurando as coisas, tudo tá. Fiquei presa no elevador e eu sabia que eu podia gritar, eu podia espernear, que ninguém ia me ouvir. Porque era troca de plantão, ninguém ia subir no prédio naquele momento. Aí o negócio ficou feio. Aí foi onde a crise veio mesmo e eu comecei a me ouvir, né? Esse foi o gatilho, então eu comecei a ter essas percepções da tristeza, era uma tristeza muito profunda, o coração, mas o start foi a vontade de tirar a vida. E eu já tive várias vezes, várias. Não é uma brincadeira. Só que aí, é estranho a gente agradecer a Deus por isso, né? Mas assim, no momento que eu tive essa vontade, eu já tinha o meu filho. Então assim, cara, você pode até passar por aqui, vontade, mas você não vai conseguir, porque meu amor aqui é muito maior. Muito maior. Aí eu fui procurar ajuda. Aí vieram outras situações, né? Teve pandemia, eu fui linha de frente na pandemia. Para quem não sabe, eu trabalhei, né, esses anos todos lá em Diadema com urgência. Então, todos os pacientes entubados, quando o paciente é entubado, aquele aparelho ele faz trocas gasosas e a gente precisa controlar essas trocas gasosas. É que o biomédico fica ali, né, por trás de tudo. Vê, né? Herói é médico e enfermeiro. Biomédico, minha filha, nem tchum. Ninguém conheceu, mas quem fazia gasometria era eu, tá? Enfim, e aí logo na segunda onda da pandemia, eu fiquei grávida e aí eu perdi meu bebê, aí o negócio veio feio. Ou seja, mais um gatilho para a situação toda, né? Sim. Então a gente vai percebendo que a vida vai trazendo as demandas naturais e elas vão pressionando as situações de ansiedade, né? Porque já era mal curado, na verdade era uma coisa que eu não aceitava. Primeiro eu achei que era um problema espiritual,
Depois eu não tinha tempo. Ah, tá, eu tô doente, ok, mas o meu filho tá trocando o dentinho, tá com febre, então é meu filho. O filho é prioridade, a pandemia é prioridade. Exatamente. Toda demanda externa, né? Exato, então eu não tinha tempo ou era uma desculpa para não me cuidar. Então, quando eu consegui ter a percepção que eu procurei o psiquiatra, aí ele me passou uma medicação, na época foi aquela... eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma que todo mundo toma, sem ser a sertralina. Depois eu lembro o nome e falo aqui. E aí, tentei 15 dias, porque você tem o tempo de adaptação. Até ia falar sobre isso. A gente às vezes vê as pessoas recusando, não querendo, deixando a medicação com um tempo que ainda não foi efetivo, nem tá começando a fazer efeito, né? Não. E às vezes, nesse ajuste de medicação, pode ser que esteja tudo ok, mas pode ser que a ansiedade, a depressão dê uma melhorada, mas você sinta uma dor de cabeça. Ou, né, ou você sinta um calorão. Essa medicação, eu lembro que me deu bastante dor de cabeça. Todo efeito colateral é muito, muito presente, né? Geralmente quando a medicação é psiquiátrica, né? Sudorese. Muita sudorese. Aí eu conversei com o médico, falei, olha, tô com muita dor de cabeça, não sei se tal. E no trabalho, é claro que até... por um tempo, até ajustar a medicação, ele deixava afastada e depois voltava. Então, quando tinha ajuste de medicação, eu até avisava, falei, gente, tô ajustando, tenha paciência comigo. O ambiente precisa estar preparado, né? Mas eles não são obrigados. Não. E nem sempre, eu acho que a sociedade não tem esse acolhimento nesse período e em qualquer outro período. Você sabe, Paty, por isso que eu falo que a gente precisa estar aqui para fazer uma psicoeducação, porque os ambientes, a sociedade, as pessoas não têm essa noção, não têm esse conhecimento do quanto é importante esse acolhimento. É chacota, é mentira, chegaram a colocar em xeque a minha gravidez, para você ter ideia. Algumas pessoas, não vou falar todas, mas algumas pessoas foram muito cruéis mesmo. E assim, pessoas que conviviam comigo, tava ali comigo o dia inteiro, sabe? Mas, enfim, passou. E eu tinha noção, eu tinha a consciência de que, na verdade, a ansiedade ou depressão, enfim, são distúrbios dos nossos neurotransmissores. Exato. Não é verdade? E eu comecei a entender que isso é um distúrbio químico do nosso cérebro. Exatamente esse é o ponto que eu queria principalmente trazer para nós. É muito comum nós não entendermos exatamente de onde vem, né? Então, é uma composição de situações, mas um distúrbio. É um distúrbio. É um distúrbio como uma pressão alta, porque você tem ali um aumento de catecolaminas, uma diabetes, onde você tem o aumento, o distúrbio de essa glicose, insulina, enfim. Da mesma forma, a ansiedade. Você tem ali um aumento da produção de certos neurotransmissores e não tem aliás, enquanto o seu cérebro está produzindo muito neurotransmissor, tem um outro neurônio ali absorvendo tudo que está produzindo. Então, as medicações, elas são classificadas como inibidores da recaptação, né, de certos de neurotransmissores que estão envolvidos ali, porque o meu pode ser o seu outro, depende, né? E olha, fazendo aqui então uma ponte do que a Paty está trazendo pra gente, eu quero fazer a apresentação oficial da Paty, porque agora a gente vai entrar num assunto bem técnico a respeito. Então, segue aqui a apresentação oficial para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a Patrícia Lacerda. E hoje eu estou aqui com a doutora Patrícia Lacerda. Patrícia, ela é biomédica, trabalhou na implementação de laboratórios tanto da cidade de Mauá quanto de Diadema, foi residente em reprodução humana no Hospital da Pérola Byton e desde 2018 trabalha na área de estética e saúde integrativa. Hoje nós falaremos a respeito de medicação voltado para saúde mental nas áreas de ansiedade e depressão. Patrícia, seja muito bem-vinda. Agora vamos entrar então nessa parte dos neurotransmissores, que foi exatamente assim que eu queria que a gente chegasse, contando de você, da sua história e de como a gente chega lá. Sim.
Então, eu sempre fui extremamente curiosa. Imagina o tanto que eu estudiosa, né, que eu sei. O tanto que eu ensaiei para estar aqui hoje, quanto que eu li, que eu procurei, busquei alguns artigos e tudo mais. Meu Deus, eu tenho medo de falhar, muito medo. Então, por essa razão, eu sempre fui muito estudiosa. Eu acho que curiosa, né? A minha curiosidade me levava a estudar. Então, eu ficava conversando comigo mesma. Não, isso aqui tá acontecendo, minha serotonina tá desse jeito, então, peraí, deixa eu fazer isso, aquilo, outro. E o ajuste da medicação... E você tendo todo esse conhecimento já te traz mais recursos, né? Exatamente. Tá gostando desse assunto? Curte e compartilha, vem comigo que a gente tá aprendendo muito hoje. Então, e aí, até ajustar a medicação, demorou muito tempo. É tão bom falar isso, ouvir isso de você, porque é tão comum as pessoas não terem a paciência do ajuste, né, Paty? Não tem. Entender como aquilo vai se pôr no dia a dia, qual é o recurso mesmo que vai trazer de benefício para ela. Nossa, eu mudei de medicação várias vezes, Mônica, várias. Eu comecei com a de 2012, a fluoxetina, depois eu mudei para essa que eu não consigo lembrar o nome. Depois eu passei para a venlafaxina, aí da venlafaxina eu fiquei muito bem por um tempo, muito bem mesmo. E aí teve a situação onde eu engravidei e perdi o bebê. Então o médico cogitou a possibilidade de ter sido por causa da medicação. Então, depois do aborto, aí o médico decidiu mudar, porque eu ainda tinha vontade de ter outro bebê, e aí mudou para sertralina. Mas enfim, a vida da gente não é um conto de fadas, né? Não, a gente não pinta um arco-íris, como diz a Xuxa. Não. E os problemas vêm. E enquanto eu achei que estava super bem com a sertralina ali, baixinho, eu achei que estava tudo certo, chegaram outros problemas. E... É como se fosse fazendo uma atualização, né? Vai dando um upgrade ali na vida. Exatamente, mas tudo isso é metabólico. É metabólico. Porque são situações que acontecem na sua vida que você fica nervosa, tem ali um estouro de adrenalina, seu coração bate, a circulação aumenta, enfim, tem toda uma mudança no sistema inteiro. Você sabe, Paty, que é por isso que a gente fala na psicologia que quando você muda o comportamento, existe uma mudança neurológica também. Claro que existe. Neurobioquímica, né? Sim. É por isso que a mudança de comportamento, às vezes, é um caminho por isso que a terapia precisa estar junto com essa medicação. Muito, né? Muito. Porque é justamente isso que você está falando. E você acredita que eu conheço uma pessoa que ela passou por situações extremamente difíceis? Não vou falar, pessoa, é minha mãe. A minha mãe, ela passou por um câncer. E no tratamento do câncer, você faz a quimioterapia, rádio, se necessário, cirurgia e precisa de um acompanhamento psicológico também. Ela não fez. Eu não vou em psicóloga nenhuma, aquela mulher só quer me fazer chorar. É isso que ela tinha na cabeça. E tem muita gente que evita terapia por causa disso, porque o terapeuta consegue chegar ali naquele botãozinho, fazer você raciocinar. É muito importante o acompanhamento. Muito importante, mas é difícil, de novo eu digo, é muito difícil aceitar. Eu tive bastante dificuldade em aceitar o tratamento com psicólogo, você acredita? A medicação e o tratamento foram 2 desafios para você? Foram sim. E depois, como eu falei, né, outros problemas surgiram, aquilo foi aumentando de novo. Aí aqueles sentimentos ruins também voltaram e muito fortes, muito mesmo. E eu pensava assim, tá, ok, mas eu tenho tudo que eu sempre quis, né? Mas chega ali uma condição de consciência, né? Querendo dar uma explicação, né? Por que eu tô aqui? Eu tenho tudo, não tem motivo. Não tenho. E é uma coisa assim, quem passa por isso, eu acho que vai se reconhecer na minha fala. Meu marido é maravilhoso,
o meu lar é uma delícia, o meu filho é encantador, maravilhoso, você sabe. É uma graça. Ele é lindo. E eu tenho um emprego que eu amo fazer o que eu faço, mas outro que eu não escolhi e tô tendo sucesso e eu tô triste. Por que essa tristeza? Por que essa angústia? Angústia que é incontrolável, Mônica, incontrolável. E a única coisa que passa pela sua cabeça é acabar com essa angústia, seja como for. Gente, vamos fazer um adendo aqui, porque é muito importante essa fala da Paty, né? Ela trazendo pra gente que ela tem conhecimento técnico, ela entende do assunto, mas a vivência fez com que ela reconhecesse vários pontos importantes da gente ressaltar aqui, porque é a realidade de muita gente, né? E a gente precisa trazer aqui essa discussão justamente para mostrar que não é só uma questão de comportamento, de ambiente, do lado psicológico, né? Exato. Mas também o bioquímico não sustenta essa mudança comportamental em muitas situações. Não sustenta. E nessa situação é muito importante você ter orientações profissionais, um psiquiatra, um psicólogo. Hoje eu entendo a importância disso, a importância de que você precisa testar a medicação. A medicação deu, por exemplo, essa angústia toda que eu sentia, o médico precisou dobrar a medicação. E eu tive um acompanhamento com um profissional incrível, excelente, o Dr. Alexandre em Santo André. Gente, ele foi incrível, ele me deu muita atenção como pessoa, como profissional, ele me acolheu muito. E aí, além da sertralina que eu tomava, ele precisou entrar com outra medicação para depressão, porque a ansiedade é uma coisa e a depressão é outra, né? Então, eu acredito que, assim, a ansiedade, ela traz muitos sintomas físicos mesmo. A tremedeira, o coração. Às vezes é até mais fácil de identificar, né? É mais fácil. Agora, a depressão é a angústia mesmo. É a vontade, a não vontade de levantar. A não vontade de nada, né? A não vontade, falta vontade de nada. De tudo. De tudo. Você vê a sua casa de perna pro ar, você se olha no espelho, aquele cabelo oleoso, porque você não tem vontade nem de tomar banho. Mas é incrível, né? Porque mãe é mãe ainda assim, né? Você vê que as coisas do filho estavam ali, ó, tudo ok. E na hora que ele chegava da escola, opa, eu tenho que estar bem pra ele. É engraçado que você não deixou de reconhecer a prioridade, mas você não era uma prioridade sua. Jamais, jamais. Até esse momento, não. E quanto tempo você começa a perceber que foi mudando esse quadro? Quanto tempo de acompanhamento, de medicação? No seu caso, né? Como foi? Mônica, demorou alguns anos. Alguns anos. Prestem atenção, hein? Alguns anos foram necessários para que a medicação começasse a fazer efeito exatamente como ela precisava. Exatamente. Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que acho que de 2018, mais ou menos, até 2024, 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Para eu ter noção de que aquela dose era a dose correta, que eu já não tinha mais os sintomas físicos, os psicológicos, talvez, eles vinham, e daí eu vou pontuar a importância de uma rede de apoio. De novo, eu sei que esse grupo já apareceu aqui várias vezes, né? E assim, eu conheci um grupo de amigos na porta da creche da escola do meu filho e foi o divisor de águas, porque ali naquele grupo eu tinha acolhimento, porque várias mulheres dentro daquele grupo, eu comecei a perceber que não era só eu que passava por tantas dificuldades. Eram várias. Eu falo muito de rede de apoio aqui, Paty, sempre falei muito e falo muito aqui justamente por isso, porque rede de apoio é aquele ponto comum do porquê todos se encontram, né? É incrível, né? Incrível. E isso traz uma leveza, porque você fala, tá tudo certo, é da vida, dificuldade todo mundo tem, tristeza todo mundo tem,
E eu posso dividir o meu, né? Eu tenho com quem dividir. E às vezes, por muito tempo, eu achava até injusto eu dividir a minha. Eu falava, não, a pessoa já tem tanto problema, não, eu quero ficar quieta. Só que aí quando eu ficava quieta demais, vinha outra, ô, fulana, você tá bem? Ela vinha me cutucar. Você tá bem? Ah, não. Eu já participei de aniversários que eu falei assim, amiga, eu tô aqui porque eu amo muito você, porque eu tô muito ruim hoje, muito ruim, eu queria ficar em casa. Então... E é bacana a gente falar sobre isso, né, Paty, porque não é um ponto, não é a medicação, não é a terapia, não é o grupo de amigos, mas é a junção, né? É tudo. Em algum momento, alguma dessas ferramentas, vamos dizer assim, porque é uma questão de ferramenta para o nosso bem-estar, né? Vai nos dar suporte. Um tratamento integrativo onde exatamente. estão todos, né? Tem o médico, tem o psicólogo, a terapeuta holística, tem os amigos, Sim. tem a família. Então, com os meus amigos, com as terapias, eu fui entendendo que a mulinha aqui podia ir deixando certas cargas para trás. Porque, sabe aquela frase da comissária de voo? Primeiro a máscara Primeiro a máscara na mãe para depois o filho. Então, para o meu filho estar bem, eu precisava cuidar de mim primeiro. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Mas a Paty hoje está trazendo um exemplo claro e real, né? Não só de uma profissional que passou pela situação, que sabe da situação, que entende, que estuda, mas que viveu tudo isso. E é muito importante você refrisar isso mesmo aqui, porque é comum as pessoas não se reconhecerem como prioridade, é normal isso acontecer, né? Sim. Mas é justamente o primeiro passo que a gente tem que quebrar e voltar a fazer o que tem que ser feito, né? Cuidar de você, cuidar de cada um de nós. Quantas mulheres não passam por isso? Sim. Eu vejo hoje, assim, parando para pensar, as minhas amigas, as colegas de trabalho do hospital. Às vezes a gente passava pelo corredor, uma na urgência dela, eu na minha urgência, todo mundo ali, naquele foco, naquele trabalho. Quantas já não passaram por isso? Quantas delas falavam, não, eu não posso parar, me afastar e me cuidar, senão eu vou perder a hora extra. Se eu perder a hora extra, vai faltar ali, vai faltar aqui. Eu conheço muitas. As mulheres da saúde, gente, olha, as mulheres no geral, ainda mais nesse mês, Sim. né, esse mês da mulher, todas estão de parabéns, mas as mulheres da saúde são um plus a mães, mais, né? Nossa. Incrível, Mônica, é incrível. É um outro universo. É um outro universo. É um universo de mulher que trabalha, que às vezes eu tinha uma colega de plantão e quando eu a conheci, eu falei, gente, olha como ela deu conta de cuidar dos filhos dela assim. Ela instalou câmeras na casa que tem a voz, né? Então, enquanto o marido dela trabalhava à noite, então de dia ela prezava pelo sono dele, mas ela precisava ir para o plantão. Então, acordava, deixava um filho na escola, o filho voltava da escola, e o marido dormindo e ela lá na câmera, monitorando. Fulana, a lição. E além de todo o papel, ela estava no plantão. Ou seja, ela estava lá e não estava, mas estava presente, né? Estava presente, completamente. Estava no trabalho, estava presente em casa. Deixava ali mais lição para completar a liçãozinha da filha dela, o do menininho dela também. Então, é tão maçante essa rotina para a mulher, e eu acho que a mulher precisa tomar... Você sabe que a incidência de ansiedade e depressão é muito maior em mulheres de muito 30 a 50 anos, sim, né? Que é exatamente o público que eu falo aqui, sabe? A gente justamente parou para olhar quem são essas pessoas, que a gente vai falar com quem? É justamente com essa mulher, e essa mulher que ela é multitarefa não por escolha, por necessidade da vida, é uma demanda que vem sem ela escolher. Sim, sim. Né? E engraçado que quando esse furacão todo passa, porque é isso, quando você tá no meio da ansiedade, no meio dessa coisa que você não sabe definir o que tá sentindo, você não sabe dizer se era cansaço, se era... No meu caso ainda,
em 2013, eu fiz cirurgia bariátrica, né? Então, eu era um exemplo de bariátrica. Eu tomava todas as minhas vitaminas, eu andava com bolsinha de lanche. Que é uma mudança completa de estilo de vida também. Sim, metabólica também, né? Metabólica. Então, ela melhora a sua depressão e ansiedade em certos pontos, mas se você não se cuida, porque tem essa questão também, a questão de alimentação, de nutrição. Quantas pessoas hoje em dia não tem o aumento da incidência com vitamina D baixíssima, vitamina B12 baixíssima. Que virou um boom, né? Essa reposição. Um boom, exatamente. Nem sempre as pessoas que repõem precisam. Sim. Então isso tá assim, tá muito louco. Mas a gente ainda tá nessa fase de todo mundo sair do consultório com uma solicitação, né? Uma receita de reposição. Não, minha filha, isso é o que você vê. Olha, eu tenho umas queridas no consultório, porque hoje, assim, eu acabo acompanhando tudo para elas. Sim. Eu tenho cliente que vem, ai, Paty, eu não consegui ir no médico, assim. Eu tô sentindo isso. Então, a minha vivência em laboratório me permite ajudar, né? Me permite nortear. Olha, você tem que procurar tal profissional, esse aqui não. Em alguns casos eu peço exames para elas vêm, eu dou uma olhadinha. Olha, não tá legal, melhor fazer isso. Eu dou uma ajudada. Mas é muito importante também essa questão da nutrição, eu lembro que depois que eu tive o TEL, eu não tava nem aí para as minhas vitaminas, para o meu ferro, não tava nem aí. O foco mudou total. O foco mudou. E eu acredito que tem ajudado muito, viu, Mônica, na ansiedade. Eu acredito que a minha deficiência nutricional contribuiu bastante. Porque se sabe hoje, por exemplo, que o zinco, ele é completamente responsável por produção de neurotransmissores, pela neuroplasticidade. Eu fui na terapeuta, não, neurologista com a minha filha, com a Liana, esses dias, e mal sentei, ela falou, olha, reposição de zinco, urgente. Ó, tá vendo? Eu não preciso nem saber do restante por enquanto, já dá pra gente falar sobre isso. B12, ela não falou nada? Ela também repõe. Porque a B12 é essencial para o sistema nervoso, para a condução desses pulsos elétricos, enfim, é uma gama, né? É outra vertente aí para estudo de depressão e ansiedade, essa questão da nutrição. É muito interessante mesmo. Olha como é importante essa conversa de hoje. Tá gostando? Já comenta aqui o que você tá achando. O que tá acontecendo aí na sua realidade, na sua vida. Diz aqui pra gente como está e já compartilha essa conversa com a sua amiga, porque essa conversa tá muito quente. E a gente tá falando sobre assuntos que é difícil as pessoas terem a visão completa, né? Essa integratividade, essa visão ampla do ser, né? Alimentação, medicação, suporte, rede de apoio. Olha como a gente está fluindo aqui, né, Paty? Realmente são pontos essenciais para uma qualidade de vida. São. Mas, no fundo e no final das contas, depende na maior parte de você. Dependeu a maior parte de mim. Mas também você tem essa visão integralista, né? Isso acabou... Hoje. Mas você acabou usando muito dessa sua capacidade, desse seu conhecimento para montar o seu quebra-cabeça da vida. Sim, eu montava completamente. É o que eu falo, assim, vocês me conhecem, vocês sabem um pouquinho. Então eu vou, eu tô sentindo isso aqui, falar, já me conheço, falo, minha vitamina tá baixa, certeza. Aí eu vou lá, faço a reposição, faço a dosagem. Então, agora sim eu comecei a me cuidar. Então, a partir do momento que eu coloquei as minhas vitaminas em ordem, que eu comecei a olhar para mim enquanto pessoa, enquanto um organismo, né? Eu comecei a me cuidar nesse sentido. Então, eu deixei muita coisa... que eu vi que eu não precisava mais carregar. Legal. Dores, problemas, não deu agora, vai dar lá na frente. Aconteceu situação A, B, tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Algum propósito a nossa vida a tem mentalidade sempre.
se manteve com mais sustentabilidade. Sim, completamente. Olha, completamente. que bacana. O choro, aí eu fui percebendo que eu falei, será que eu ainda preciso dessa medicação? Uhum. Eu acho que já tá ok. Eu acho que eu consigo... Você conseguiu enxergar o seu momento de mudar a relação com a medicação. Isso, exatamente. Então eu falei, não, eu acho que agora deu. Eu acho que eu não preciso mais. É claro que precisa ser feito um desmame da medicação. Uhum. E esse desmame, por uma pessoa que tomou a medicação por tantos anos, o desmame é mais difícil do que a introdução da medicação. Pela questão de tempo de ajuste, como você diz? Nosso cérebro, ele tá acostumado Sim. com aquela... Não é com a dose, na verdade. Porque a dose, ela só vai mediar. Então, quando você tá em crise, você tá produzindo muito neurotransmissor. Muita serotonina, por exemplo. Aí você tá ali. Produz. Só que a medicação, ela tá inibindo o rabinho do outro neurônio a captar toda essa serotonina. Então, depois de um tempo, o seu corpo acostumou com isso, né? Tá produzindo menos, tá recaptando menos. Mudou aquele mecanismo. O mecanismo, exatamente, a produção exacerbada e tudo mais. Mas vai chegar um momento que você vai falar assim, agora é comigo? Agora vai ser você, sozinha. E aí você precisa ter paciência. Você precisa se acolher. Ou seja, reorganizar esse mecanismo que foi estabelecido. Sim. Né? Não é só paciência. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É porque no meu desmame eu acabei fazendo uma loucura. Mas o ideal é você tirar a medicação aos poucos para que o seu corpo dê conta de fazer esse ajuste. Porque vai ter uma reorganização fazer... natural, né? Exatamente. Ele vai fazer esse ajuste, nós somos feitos para isso, para sempre se ajustar, independente. Você sabe, Paty, que eu queria trazer exatamente essa conversa, sabe? Essa conversa de mostrar a naturalidade de um reajuste do nosso organismo, né? De não precisar de uma medicação, mas no momento certo e deixar de precisar da forma correta, né? Exatamente. Então, mas o desmame é importantíssimo. Tem muita gente que não sabe. E eu vou falar para você que tem muito profissional ruim também que não explica. Por exemplo, os corticoides. Por que todo mundo fala tanto de corticoide, que o corticoide é ruim e tal? Você sabia que quando você toma, por exemplo, 5 dias de prednisona, a prednisona, ela vai agir na glândula adrenal que fica em cima do rim. Enquanto você está tomando a prednisona, a sua glândula adrenal, ela praticamente para de produzir cortisol. Tá ali adormecida. Tá adormecida. E se você... Porque geralmente pede para tomar 5 dias, 7 dias. É sempre de 5 a 7 para. E para. Aí tua glândula vai ficar como? Não tem leva cortisol. Um susto. Exatamente. O nosso cérebro vai ser da mesma forma. A gente não pode dar esse susto. Porque a gente precisa dessa recaptação. Só que o seu corpo não está ainda fisiologicamente em condições de fazer essa produção sozinho. Você precisa ensiná-lo a fazer essa produção, essa recaptação. E se você corta de uma vez, você sai por aí num dia de fúria com vontade de matar todo mundo. Vamos fazer um adendo aqui. Você está percebendo a importância de você fazer essa adequação da medicação para que você não se torne refém de uma situação que é bioquímica do seu corpo, né? Exato. Não tem nada a ver com só o psicológico, nem só com o espiritual, mas é uma condição bioquímica que não teve uma readequação adequada. Exatamente. Sim, não teve a readequação. E se você não ajusta essa dose, não vai diminuindo aos poucos, você pode ter outros gatilhos, mas esse gatilho é completamente normal, faz parte da readequação, faz parte desse seu ajuste bioquímico,
Só que aí você acha que não, eu não tô pronta, eu vou voltar a tomar porque eu não tô pronta, eu É tô aqui doente que ainda. causa muito efeito rebote, não é? Que a gente Sim. vê das medicações. Por isso que às vezes as Completamente. pessoas param, depois tem que voltar para uma medicação mais forte, uma dosagem maior, porque essa readequação ela não foi feita de forma adequada. Exatamente. E aí o seu corpo não tá produzindo legal ou tá recaptando muito. E aí, eu tô doente ou eu não tive ajuste? Então, nesse meu momento, eu tive completamente a consciência, sabe? Aí, enquanto profissional, eu falei, não, calma, Patrícia. Não vai matar ninguém hoje, tá, gata? Você vai... Respira, esteja aqui, foco em tudo no momento, é uma questão de ajuste. Deixa o meu neurônio voltar a produzir direitinho a serotonina, o outro vai começar a pegar de novo ela, devagarinho, é uma questão de tempo. Calma, tenha paciência, vai dar tudo certo. E você sabe, Paty, uma das coisas que mais atrapalha as pessoas nos tratamentos é porque realmente esse processo ele é longo, Sim. né? Ele é longo, não só o preconceito, mas aceitar e trabalhar a introdução, toda a medicação necessária e depois o desmame é um período muito longo. Né? Eu tive uma pessoa que eu acompanhei de perto que foi um foco de depressão num momento específico, mas o tratamento durou ali 2 anos, 3 anos fácil, né? Então, e as pessoas não têm muitas vezes essa paciência. Não desse tem. Processo, de entender o processo. Entender o processo, de achar que não é só porque você toma uma medicação, ou às vezes você tá ok, a sua medicação, você ajustou a dose, no meu caso foram 2, eu cheguei a tomar ao mesmo tempo 2 medicações de doses máximas da medicação. E mesmo assim não dava conta, ainda tinha ali aquele sublingualzinho para situações mais emergenciais, sabe? Mas ainda assim você vê, eu já sabia que eu era doente, que eu tinha essa doença, e por que não ainda tenho, né? Porque tem momentos que você se sente mais ansiosa. Sim. Fala, eu vou dar conta, mas aí eu acho que é mais a questão psicológica. Legal você falar isso. Olha aí onde entra o suporte de um para com o outro, né? É como se fosse um jogo de vôlei que um levanta, outro corta. Isso. A medicação e a terapia, né? É verdade. Porque a medicação vem fazendo todo o processo bioquímico e em muitas situações a gente precisa mexer no comportamento. Exatamente. Então o lado psicológico vem como sustentação para essa mudança. E nesse, hoje eu vejo assim, o meu lado psicológico, ele me sabota muito. Muito mesmo. Ai, seja bem-vindo ao mundo! Meu Deus do céu! Sempre nos sabotam! Sim, porque eu tenho comigo um perfeccionismo imenso. Em tudo, em tudo. Se eu vou fazer uma comida, eu tenho que cortar a cebola daquele, sabe, pedacinho pequenininho, uma salada é assim. Se eu vou fazer um procedimento estético na minha cliente, mas espera aí, esses dias teve uma paciente minha que ela veio para fazer secagem de vasinhos, é um procedimento simples, mas ela me relatou algumas condições de saúde dela. Eu falei, não, eu não vou começar, eu vou te pedir uns exames, você faz. Que ela falou que tinha dores nas pernas e tal. Eu falei, vai saber se não é uma trombose, alguma coisa. Eu pedi exame, enquanto eu não vi que estava tudo certo, eu não comecei o tratamento dela. Coisa que outros profissionais, de repente, né, que não estão muito ali ligados pros detalhes, nem ia escutar. Não tá. Então, assim, eu tava até conversando com os meninos aqui do podcast, né, que essa questão de me mostrar em rede social, de mostrar a minha autoridade no assunto, pra mim ainda é muito difícil, porque às vezes eu gravo um vídeo, mas eu falo, esse batom não tá bom, essa sombra não tá bem, e eu não vou postar, pronto, fica lá na galeria e fica lá. Então eu vou procrastinando, né? Da procrastinação te deixa triste, e essa tristeza, meu Deus, essa tristeza que tá vindo te paralisa, aí você já pensa, será que a depressão tá voltando? Não, é só uma questão de que a psicóloga, a terapia vai me ajudar, né? Então, é claro, a gente precisa se enxergar o momento que você está vivendo. É da minha procrastinação, é da minha noia com as coisas? Tá tudo bem, eu não tô doente, não, tá tudo ok, eu não tive nenhum distúrbio químico de novo, tá tudo bem, mas a gente precisa ter
precisa se entender, precisa se O sentir. autoconhecimento, né? É Pra muito entender até que importante. ponto você tá indo dentro da sua normalidade, né? Do seu ponto de Exatamente. normalidade. Né? Ai, Do meu seu Deus, e ponto- ainda tem outras questões agora, porque isso tá muito em alta, essa questão da perimenopausa, né? Eu tô com 43, aí já vem aqui, meu Deus, eu tava na academia esses dias, eu vi passando. Eu falando com uma amiga também. Amiga, isso é perimenopausa. Será já, Mônica? Ah, certamente, amiga. Ai, Certamente. mas você Em muitos sabe, casos, sim. Mas também Porque os tem- sintomas começam a aparecer muito antes, na verdade, da menopausa, né? Sim, sim. Em alguns casos, eles vêm bem antes. Também vem a importância do laboratório nessa Sim. questão. Eu puxando a sardinha sempre para o laboratório, né? Porque o ideal é ter a sua consulta ginecológica, seus exames estão legais e tudo mais, porque eu ainda sinto muito na minha vida as questões de TPM. Eu tive TPM quando eu era mocinha e eu voltei a ter agora. Então, Paty, você sabe que até o nascimento da Liana, eu não tinha percepção nenhuma de ciclo. Eu não me percebia ciclando. Não percebia meu ciclo. Hoje em dia, o meu eu sei ciclo, o dia que o meu é... óvulo sai. Não, então, é muito mais fácil para eu identificar, é muito mais perene, muito mais... É um detalhe muito sutil, mas muito mais perceptível por mim agora. Maturidade. E aí eu mudo todo o meu ambiente por conta, deixa eu verificar qual é o meu ciclo. Porque mexe com o corpo, comportamento, reação corporal, emocional, e aí vai mexendo com todo mundo que tá por perto. Sim. Então aqui os meninos nem perceberam até hoje, mas eu já tive algumas mudanças aqui com eles muito sutis que foram relacionadas ao meu ciclo, porque eu sabia que eu ia estar mais tensa naquela fase, mas sabe? E a gente às vezes não tem essa percepção. Sensível Até uma amiga- até, né? Nossa. Uma amiga ontem comentou comigo, acho que isso é TDAH, amiga. Eu falei, amiga, nessa idade, isso não foi até agora, não. Pode ter certeza que é a perimenopausa que tá chegando. Então, essa sensibilidade que a gente precisa ter no nosso corpo, né? Precisa, gente. E tudo gira em torno de você se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento, maturidade. Você guardar um período do dia pra você. Né? Pra você entrar no banheiro e o filho não ficar batendo na porta, ou a Liana não chamar, né? A gente precisa desse momento, Eu comigo mesma. meu momento Me migo. time, eu chamo que é o me time. Eu falava com a Dani que era o migo, meu momento migo. É muito importante, muito, porque Autopercepção. são muitas questões, é questão hormonal, emocional, e aí você não sabe onde que eu tô aqui, ou é meu emocional, eu tô muito tristinha, ou é minha vitamina que tá baixa, eu tô esquecida, será que já é apagão da perimenopausa, Sim. ou será que minha vitamina tá baixa, sabe? Imagina uma combinação de tudo isso. Enlouquecedor. É enlouquecedor. Então, olha só, tenha muita atenção, muito cuidado de olhar para você, de entender como tem sido os seus movimentos, como tem sido a sua vida, a sua rotina, né? Como as coisas estão acontecendo para você. Tá gostando do nosso papo? Então já curte aqui com a gente, compartilha, comenta para mim o que você tá achando, porque realmente são pontos importantes na vida da mulher e que em muitas situações a gente não para para pensar sobre isso, não tem condições de levar isso na nossa vida. E eu gostaria de saber de você, Paty, você tem alguma indicação, algum livro pra gente, alguma ideia que você possa compartilhar, alguma frase? Frase, gente. A frase que eu peguei pra vida foi da minha terapeuta, da Cris, e ela me ensinou que tudo está como deve estar, sempre. Seja nos momentos felizes, nos tristes, nas decepções. Pra mim, hoje, tudo está como deve estar. Eu não vou arrancar meu cabelo, eu não vou ficar triste se eu não postei, deixei de postar. Se uma cliente mandou mensagem para mim, eu não consegui responder, porque tem momento que eu não quero nem pegar o celular, não quero. Então, hoje para mim tudo está como deve estar. E é uma escolha isso, É uma né? escolha, é uma escolha. Porque eu tenho até lá na frase do meu WhatsApp, ao tocar uma alma humana, é uma coisa assim, uma frase do Carl Jung, não é? Seja apenas uma outra alma humana. Quando eu tô no meu consultório, eu vou tocar uma outra alma, eu vou mexer com a autoestima de uma pessoa, eu vou ouvir da minha paciente vários problemas pessoais dela,
quem sou eu se eu chegar lá toda pesada, cheia de problema e eu não conseguir dar esse ambiente para minha paciente, entende? Então eu preciso eu estar bem em primeiro lugar. Para criar um ambiente, né? Exatamente. Muito bom. Gente, temos aqui então as redes sociais da Patrícia para que vocês possam contatá-la. Doutora Patrícia Lacerda. Isso, é DRA no Instagram, @DRA pela Cerda. Muito bem. Isso. E eu tô muito satisfeita e muito feliz com essa nossa conversa. Muito obrigada por ter vindo na nossa reinauguração. Eu que agradeço. Você sabe que eu guardei de coração esse cantinho aqui para você. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Comenta o que vocês acharam, qual foi o ponto alto para vocês na nossa conversa. E eu quero sim que você compartilhe com outras pessoas que possam aí abrir a mente e o coração de muita gente, porque a gente está aqui construindo psicoeducação para todos vocês. Paty, muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Muito obrigada mesmo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.